Então, doutor Rogério, por favor. Bom dia a todos. Deputado Paulo Ramos, há 20 dias atrás, comparecia ao seu gabinete com um grupo de aposentados, solicitando a Vossa Excelência uma ajuda. Em 20 dias, Vossa Excelência proporciona o dia de hoje. Então não teria como não destacar a alegria, a surpresa e o comprometimento de Vossa Excelência. Parabenizar o seu gabinete, em especial ao Renan e à Adriana, que efetivamente trabalhou incansavelmente para que essa audiência pudesse ser realizada. O senhor falou em ausência e silêncio. O senhor falou da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. E eu fico com pesar ao registrar a ausência da STEA, da Previc, da Fundação Petrobras de Seguridade Social, da Petróleo S.A. e do Tribunal de Contas da União. Porque esse debate seria muito mais enriquecedor, esclarecimentos importantes poderiam ser dados nesta audiência, a tranquilidade aos participantes, assistidos e beneficiários, poderia ser desde já, aplicada, mas a sua ausência, a ausência desses personagens, para mim, reflete não somente, talvez, um medo de encarar a verdade e de encarar essa comissão que pretende buscar, efetivamente, um único ponto: a legalidade desse procedimento chamado e denominado de separação de massas, que, como o Paulo Brandão ele frisou e muito bem, na verdade é uma cisão do plano de benefício definido. Talvez, se a STEA estivesse aqui, ela poderia esclarecer como poderia ser possível um plano de benefício definido criado em 1970 por Rio Nogueira pudesse hoje estar sendo dividido, cindido em dois. Talvez ela pudesse explicar a todos nós e à mesa como os investimentos futuros poderiam ser e seriam divididos, e outros esclarecimentos técnicos. Vossa Excelência falou do jurídico, mas a questão é muito mais técnica do que jurídico. O Poder Judiciário não tem maturidade para absorver esse tipo de questão. Não é corriqueiro do Judiciário. É muito específico. E depende de uma técnica muito apurada. Uma técnica apurada que só a experiência de um bom atuário poderia elucidar esse caminho tenebroso que está sendo percorrido pela Fundação Petrobras. A Previc, a sua ausência também é sentida, como o doutor Paulo Brandão mencionou, no dia 4 de novembro, tivemos essa audiência no Senado com o senador Paulo Paim, e lá eu disse que a separação de massas ou a cisão de plano era tecnicamente impossível, porque não existe legislação, regulamento, portaria, nada que justifique, nada que oriente, nada que possa orientar o administrador público a assim proceder. Disse isso em alto e bom tom e repeti isso pelo menos umas 2 vezes, deputado. O diretor da Previc, doutor José Maria Rabelo, não me questionou, não me rebateu. O Tribunal de Contas da União perde uma grande oportunidade de dizer aquilo que ele vem efetivamente fazendo, fiscalizando a Previc, porque a Previc, infelizmente, não tem capacidade técnica, não porque seus técnicos são incapazes, mas talvez porque o seu corpo técnico é insuficiente para poder fiscalizar todos os fundos de pensão do Brasil e as suas atitudes e as suas administrações. Porque quando a Previc não fiscaliza de forma fidedigna, de forma eficaz, estoura na União, deputado. E por isso o interesse do Tribunal de Contas. Nós informamos, intimamos, notificamos e pedimos audiência a todos esses órgãos.
justamente para poder escutar e ouvir desses órgãos o que eles teriam a dizer depois de nossas denúncias. O Roberto disse que a lei aprova, autoriza, teria uma previsão legal da separação de massas. Eu não conheço. Talvez o que o Roberto queira dizer é o que o Dr. Paulo Brandão tenha dito. A separação de massas entre os planos é uma obviedade tão grande que não precisava ser dita, no sentido de que ela efetivamente teria um respaldo legal. Não tem um respaldo legal. Não tem um respaldo legal. Ela não tem um respaldo legal. Tanto não tem, deputado, que a separação de massa da Copesul, Nitriflex e outras, quando a privatização foi alvo de uma ação judicial, um mandado de segurança em Brasília, que foi anulada. A separação de massas foi anulada pela Justiça Federal de Brasília. E eu ouvi aqui alguém dizer que o judiciário dorme, e dorme há 8 anos. Talvez, se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tivesse decidido o recurso interposto pelo falecido Castagra Maia, aliás, defendido por ele, porque quem recorreu foi a Petrobras e a Previc, nós não estaríamos aqui. Teríamos um precedente histórico na jurisprudência, no sentido de que a separação de massas, aquela que foi feita e essa que está querendo ser feita, ela é ilegal. Ilegal porque não existe o provimento. Ilegal talvez porque não tenho, naquele caso como nesse, ouvido os seus assistidos participantes. Faça uma assembleia, eu desafio, deputado, faça uma assembleia, reúne todos os assistidos participantes e beneficiários e deixa eles optar se eles querem ou não querem separar massas. A continuidade, deputado, é esta casa sanar o desrespeito. A ausência não é um desrespeito contra os assistidos, beneficiários e participantes do Plano Petro. É um desrespeito ao povo do Rio de Janeiro. A Petrobras, ela doa muito ao Estado do Rio de Janeiro. É um desrespeito a todos os parlamentares dessa casa. É um desrespeito a Vossa Excelência. Todos convidados. Todos tiveram um compromisso inadiável que não puderam mandar sequer um representante para vir a essa sua importante audiência. Vossa Excelência falou no início da sua fala sobre investimentos. Tivemos também agora no Senado, no dia 21, uma audiência liderada pela senadora Ana Amélia. Ficamos estupefatos com aquilo que nós ouvimos. Tanto que pedimos à senadora que aquelas indagações fossem feitas por escrito e uma resposta pudesse ser dada. Então, deputado, a questão da separação de massas ou da cisão do plano, hoje, ela é mais técnica do que jurídica. Ao judiciário só poderia ser levada essa questão depois de efetivamente destroçado, desvendado esse mistério. Um mistério que não é muito pouco, não é difícil de se retirar o véu para poder se verificar o que querem fazer. A Petros foi criada em 1970. Duas grandes alterações tiveram nesse plano. Em 1984, em 91 e em 2006, que foi a segunda grande alteração, quando eles trouxeram a repactuação, trouxeram a possibilidade, e aí sim houve o princípio da cisão, onde o mesmo plano BD começou a suportar 2 tipos de participantes assistidos e beneficiários. Um remunerado pela política salarial da empresa e o outro pelo IPCA. E a Previc fechou os olhos e aprovou. Então, é de extrema importância que todos esses personagens estejam aqui. Eu venho discutindo um outro ponto, deputado, que a Petrobras, em 1984, ela assumiu, e acho que o doutor Paulo Brandão pode nos esclarecer com detalhes, quando ela aprovou a alteração de 84, ela assumiu todo o risco e ela garantiu que qualquer déficit
que o plano pudesse ter, em razão dessas alterações, ela seria responsável, mais ninguém. E aí há que se fazer uma distinção. A lei complementar 108 e 109, ela veio revogar a 6435 de 77. E quando o plano Petros e a maioria dos planos de previdência privada, deputado, foram criados, não existia uma legislação específica. A legislação específica veio 5 anos após a criação dos maiores fundos de pensão. Portanto, é aquela lei, a 6435/77, que também é aplicada, porque é a lei do tempo que rege. A lei 108 e 109 fez várias modificações, mas a aplicabilidade dessas modificações tem que ser adequada ao tempo, respeitando o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, inscrita como princípio inabalável na Constituição. E, no entanto, deputado, no relatório anual de 2012, a Petrobras disse que, se houver déficit, este seria dividido entre participantes assistidos e ela, chamando para si a lei 108 e 109, que assim diz, errado. Por isso que nós estamos questionando o próprio relatório, porque lá não está previsto o inciso 9 do artigo 48, onde ela responde pelos déficits. E esse déficit vai sumir depois de aprovada a separação de massas. Aí ela não vai ter mais nenhuma responsabilidade. Então, presidente, nobre deputado, infelizmente o debate de hoje vai ficar circunscrito a nós, todos os defensores dessas mazelas. E, infelizmente, a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, essa comissão e Vossa Excelência, vamos ficar órfãos pela ausência da STEA, da Previc, da Petro, da Petrobras, do Tribunal de Contas e do IBA, que honra seja feita, nós não tivemos notícias que, se foi a tempo oportuno, se eles foram efetivamente, positivamente intimados para comparecer, porque o IBA seria de uma grande importância, porque nós entendemos que o IBA está fora, e como o Instituto Brasileiro dos Atuários poderia ir muito, de uma forma muito de longe, como um terceiro não interessado, dar sua opinião técnica a respeito desse assunto. Então, a continuidade, deputado, seria efetivamente reiterar o convite e chamar efetivamente ao debate essas empresas. Por fim, só queria mais uma vez agradecer a Vossa Excelência. Vossa Excelência me surpreendeu pela agilidade, pela presteza e pelo dispor. Sei que Vossa Excelência, quem convive com Vossa Excelência no seu gabinete, quem ali lhe aguarda, dá para perceber que Vossa Excelência é uma pessoa muito empenhada. Não estou aqui, em momento algum, rasgando qualquer tipo de seda, porque eu não sou disso. Vossa Excelência, com certeza, terá sempre meu apoio. E na questão da Portos, isso veio a reboque. Eu venho assessorando um grupo da Portos e eles me perguntaram. E eu disse, vão ao deputado. E todos que vierem me procurar, eu mandarei procurar Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ter uma audiência sobre a Portos. Está marcado, dentro depois da audiência. Mas se eu aproveitar. Nós vamos ter uma audiência sobre a Portos. Está marcado.